Olá, meus queridos irmãos, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos refletir sobre uma palavra poderosa que, sem dúvida, vai falar profundamente ao seu coração. O tema de hoje é a coragem de Josué e Caleb diante dos gigantes. Uma história que nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Prepare-se, porque essa mensagem pode transformar a sua maneira de enxergar os desafios da vida. A Bíblia nos leva a um momento decisivo da história do povo de Israel. Depois de serem libertos do Egito, conduzidos por Moisés com sinais e maravilhas, os israelitas estavam às portas da terra prometida. Deus havia prometido aquele lugar, uma terra que manava leite e mel. Mas antes de entrarem, Moisés enviou 12 espias para examinarem a terra de Canaã. Eles passaram 40 dias observando tudo, os frutos, o solo, as cidades, o povo que ali habitava. Quando retornaram, 10 dos espias trouxeram um relatório que espalhou medo e incredulidade entre o povo. Eles disseram: "A terra é boa, sim, mas lá vivem gigantes. Somos como gafanhotos diante deles. Não podemos vencê-los." E diante disso, o coração do povo desmoronou. Murmuração, dúvida, desespero. Eles preferiam voltar ao Egito, à escravidão, do que confiar em Deus. Mas 2 homens, Josué e Caleb, se levantaram em meio à incredulidade. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, os mesmos desafios. Mas escolheram enxergar com os olhos da fé. Caleb disse: "Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." Josué também exortou o povo dizendo: "Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Não temam o povo dessa terra, porque o Senhor está conosco." Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é se levantar com fé mesmo quando todos ao seu redor estão recuando. Josué e Caleb não negaram os desafios, mas eles sabiam que o tamanho da promessa era maior que o tamanho dos gigantes. Eles tinham algo que os outros perderam no meio do caminho: confiança inabalável em Deus. Quantas vezes nós nos parecemos mais com os 10 espias do que com Josué e Caleb? Quantas vezes olhamos para os desafios e dizemos: "Eu não posso. É grande demais. É difícil demais. Eu sou fraco demais." Quantas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a voz de Deus? Talvez você esteja enfrentando um gigante hoje, uma crise familiar, uma enfermidade, uma porta fechada, uma ferida do passado que ainda dói. E tudo dentro de você grita: desista, você não vai conseguir. Mas essa palavra vem hoje para te lembrar que Deus é maior do que qualquer gigante, que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, que o mesmo Deus que foi com Josué e Caleb está com você agora. Josué e Caleb permaneceram fiéis, mesmo quando foram rejeitados pelos próprios irmãos. Por causa da incredulidade do povo, eles tiveram que esperar 40 anos no deserto, mas eles não desistiram. E quando chegou o tempo de entrar na terra, Caleb, já com 85 anos, disse: "Dá-me esse monte, porque ainda sou forte como no dia em que Moisés me enviou." Que fé, que perseverança, que coragem! Isso nos ensina que a promessa de Deus pode demorar, mas ela não falha. Talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez já tenha chorado, vacilado, quase desistido. Mas se você permanecer firme como Josué e Caleb, o tempo da colheita vai chegar e você vai ver que valeu a pena confiar. Agora, pare por um momento e reflita. Você tem vivido mais como os 10 espias ou como Josué e Caleb? Sua fé tem sido moldada pelas circunstâncias ou pela palavra de Deus? Você tem alimentado mais os seus medos ou sua confiança no Senhor? A verdade é que todos nós, em algum momento, precisamos decidir de que lado estaremos. Se vamos recuar com medo ou avançar com fé, e essa decisão muda tudo, porque a fé nos conecta com o impossível. A fé abre caminhos onde não existe estrada. A fé nos faz andar sobre as águas quando tudo parece querer nos afogar. Mas a coragem verdadeira não nasce apenas de palavras positivas ou motivação. A verdadeira coragem nasce de uma vida rendida a Deus.
E é aqui que precisamos voltar nossos olhos para Jesus. Ele é o maior exemplo de fé, de coragem, de entrega. Ele enfrentou o maior de todos os gigantes, o pecado, a morte, o inferno. Ele foi até a cruz, não por obrigação, mas por amor. E ali, naquele lugar de dor e aparente derrota, ele nos deu a maior vitória de todas. Em Jesus, temos acesso a uma nova vida. Em Jesus, podemos vencer os gigantes da alma, os medos que nos paralisam, os pecados que nos acorrentam. E se você ainda não entregou sua vida completamente a Ele, esse é o momento. Hoje é o dia de se posicionar como Josué e Caleb e dizer: eu creio, eu confio, eu vou seguir ao Senhor, custe o que custar. Talvez você esteja cansado, ferido, decepcionado com a vida, com as pessoas, até mesmo com você. Mas Jesus não desiste de você. Ele está te chamando para uma vida nova, uma vida cheia de fé, de propósito, de coragem verdadeira. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Se essa palavra falou ao seu coração, se você sentiu Deus te tocando, então eu te convido a tomar uma decisão hoje. Escolha seguir Jesus. Escolha confiar nele, mesmo sem ver o caminho completo. Escolha viver como Josué e Caleb, com os olhos fixos na promessa e o coração firmado na fidelidade de Deus. E se essa mensagem te edificou, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue caminhando conosco nessa jornada de fé. Juntos, vamos enfrentar os gigantes e viver tudo o que Deus tem para nós. Porque quando você confia em Jesus, o medo perde força, os gigantes caem e a promessa se cumpre. Que o Senhor te fortaleça com coragem, com fé e com uma esperança que nunca se apaga, e que a vida de Josué e Caleb inspire você a dar o próximo passo. Deus é contigo. Amém.